Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos 10 anos, deixando a população, especialmente o público infantil, mais vulnerável a doenças que já estavam erradicadas no país, como é o exemplo do sarampo e da poliomielite, e que podem deixar sequelas ou causar mortes. Embora o índice de vacinação ideal seja acima de 90%, as taxas gerais de imunização têm ficado abaixo desse valor desde 2012, chegando a 50% em 2016. No último ano, a porcentagem foi de 60,7%, segundo informações do DataSUS do Ministério da Saúde. Para falar com a gente sobre esse fenômeno, a nossa convidada de hoje é Rafaela Regiane, médica de família e comunidade. Bem-vinda, doutora Rafaela. Obrigada, Sérgio. Um prazer estar aqui com vocês. Rafaela, começa contando para a gente qual é o efeito das vacinas no nosso organismo. Bom, a vacina, ela vai agir no nosso organismo como uma imunidade mesmo, né? Então, quando a gente adquire uma doença, a gente tem respostas imunológicas que faz com que a gente se lembre dessa doença se a gente tiver uma nova infecção. Então, as vacinas, elas mimetizam isso. Então, elas podem ser de vírus vivo ou vírus atenuado, né, que são partículas que vai fazer com que o nosso corpo tenha essa reação sem necessariamente a gente ter que contrair a doença. Então, a maioria das vacinas funcionam assim dentro do nosso organismo. Agora eu te pergunto, a que se deve essa queda que eu comentei na abertura do programa, essa queda no índice de vacinação no Brasil? Qual é o critério utilizado para se chegar a esses números, a esses percentuais? Bom, a gente teve alguns fatores, né? Então, eu acho que as pessoas também elas começaram a questionar um pouquinho mais sobre as vacinas, por conta também de décadas que a gente teve a erradicação, né? Igual você falou, da poliomielite, do sarampo, que já eram doenças que a gente não fazia mais diagnósticos. Talvez assim, não tem mais essa doença, por que eu vou tomar essa vacina? Então, esse pode ser um dos pontos que fez com que houve uma queda da procura. Outros fatores que também influenciam é que no Brasil a gente tem um país muito heterogêneo, né? Então, assim, a gente tem diferença entre as pessoas do Norte, do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste, Sul, cada uma com as suas peculiaridades. Então, isso influencia também até no acesso, né? Como que essas pessoas, elas conseguem chegar numa clínica de família, né? Ou em um hospital que apliquem essas vacinas. A distribuição também das vacinas, muitas vezes faltam, né? O suprimento dentro do SUS. São vacinas que a maioria é aplicada pelo SUS, então o privado, ele ainda não é a maioria, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, assim, eu acho que a gente vai juntando aí alguns fatores. E aí também tem o movimento da gente fazer a educação e tem sempre as campanhas, né, do SUS, que são muito importantes, que sempre motivam também a eficácia aí dessas doses aplicadas na população. A gente tem um gráfico, gostaria de mostrar na tela, um gráfico que mostra, né, o índice de vacinação desde 2012, ou seja, os últimos 10 anos. E a gente vê essa queda, né? Como eu comentei, o ideal é acima de 90%. Em 2015, a gente teve um índice muito positivo ali. Em 2016, uma queda brusca, né? Comentei na abertura do programa, até estranho, porque no ano exatamente posterior, 2017, teve um índice mediano, eu diria, né? Você pode comentar mais a respeito. E o que eu falei também sobre a tendência de queda, né? De 2018 até o ano passado, que a gente chegou ali em 60,7%. Queria que você comentasse esse gráfico para nós. Uhum. Igual eu também comentei, né? Tipo, quando a gente coloca isso em gráfico, acaba ficando muito chocante, assim, essa queda tão abrupta, né? Principalmente aqui em 2016. Eu não achei nada específico do porquê que nesse ano a gente teve uma queda tão brusca, mas a gente realmente vê essa tendência, né, na diminuição. E aí, 2021, ali a época que a gente começou a pandemia, então aqui eu também acho que colaborou muito para que essas vacinas do dia a dia, né, da carteira de vacinal da infância ficou bastante prejudicada, e aí mais por conta do acesso mesmo, né, e dessa distribuição. Então aqui também
teve uma queda, eu acho que muito por conta da pandemia, né? E aí eu acho que também com a pandemia aumentou muito esses questionamentos sobre a vacina. Eu acho que virou uma polêmicazinha e aí também fez com que as pessoas ou tivessem receio de sair de casa ou tivessem receio dessas vacinas, né? Eu acho que começaram também a questionar um pouquinho mais e aí a adesão não foi tão grande. Aproveitando que você comentou sobre questionamento, né? Muito se falou, uma grande polêmica sobre a vacina da Covid. Então, muita descrença, muito questionamento sobre a eficácia dessa vacina. E aí eu te pergunto sobre outras vacinas, que a gente comentou sarampo, poliomielite, tem diversas que a gente vai comentar ainda sobre quais são as principais. E a eficácia dessas outras vacinas que a gente já conhecia, a população chega a questionar qual é a eficácia delas, já está sedimentado que elas são eficazes ou ainda paira algum tipo de questionamento sobre as outras vacinas também? Não, eu acho que essas já são muito bem estabelecidas, né? Elas já estão aqui com a gente, não só aqui, né? No mundo. Algumas são obrigatórias, né? Lá fora, às vezes, eles são um pouco mais flexíveis, mas a gente sabe que, de fato, ajudou muito a controlar diversas infecções, principalmente as virais, né? Sarampo, rubéola, poliomielite. Então, a gente chegou a não ter mais diagnósticos aqui no Brasil durante um tempo, estão erradicando mesmo a doença, então isso que é a importância da gente fazer essas vacinas. E agora também que caiu o número de pessoas vacinadas, a gente já começa a ter um casinho ou outro acontecendo. Então, são vacinas que têm estudos, são eficazes e têm um efeito colateral mínimo no nosso organismo, né? Às vezes elas podem trazer aí um desconforto ali nas primeiras 72 horas, então as crianças, eu tenho um filho agora pequenininho, 6 meses, eu estou acompanhando de perto todas essas reações, eu já acompanhava na clínica da família, né? Porque a gente acaba atendendo muitas crianças e todas as idades, mas agora aqui de casa, a gente sabe que essas reações de febre, às vezes pode dar uma corizazinha, um mal-estar, uma dorzinha ali local, mas não passa disso. É muito, muito raro a gente ter alguma complicação com o uso dessas vacinas. Você chegou a comentar do ressurgimento, né, de algumas. Qual que é o risco do ressurgimento de algumas doenças pelo baixo índice de vacinação? A gente está falando de algumas doenças que estavam erradicadas e que agora estão voltando, e elas têm o risco de ser até fatal, né? Então, assim, muitas nas crianças acabam tendo sintomas leves, como sintomas de gripe, às vezes alguns rastros cutâneos, que são lesões mais avermelhadas, né? Uma febre, um desconforto, mas às vezes pode complicar, né? E aí, quando complica, principalmente nessa idade, é muito sofrido. Então, acho que na criança a gente sempre tem que pecar por excesso. Então, assim, por exemplo, né, a poliomielite, que já estava erradicada aqui no Brasil, ela é uma doença viral, que é isso, na maioria das vezes ela não traz grandes transtornos, os sintomas são leves, mas em 1 a cada 200 infecções, ela pode afetar o sistema nervoso central, e dessa infecção do sistema nervoso central, que vai causar essa paralisia, tanto de membros superiores, né, braços ou pernas, membros inferiores, ela pode também parar a nossa musculatura respiratória. E aí a gente entra num quadro grave que leva a criança ao óbito, né? Então, quando a gente tem uma baixa vacinação, e aí se a gente quisesse talvez discutir não dar essa vacina, a gente teria que ter uma vacinação mundial e erradicar no mundo essa doença. Porque como é muito contágio, é igual o coronavírus, né? Se você tem um caso isolado lá no Ocidente, hoje a gente pega um avião, transporta esse vírus tranquilamente e vai ter um caso aqui no Brasil. E aí isso vai se espalhando muito rapidamente. Então, por isso que a gente tem que ter essa consciência e tem que ter essa consciência também mundial, porque é muito importante. Falando então em nível mundial, como que está a situação dos principais países ou algum país que chame a atenção quanto ao índice de vacinação? Qual a situação de outros países a respeito, em comparação com o Brasil?
Tá. Eu vou te dar, então, um exemplo da França, porque eu acho que eu tenho um pouco mais de segurança para falar, porque eu trabalhei lá durante 30 dias, na minha época de residência. Então, eu morei numa cidadezinha lá no interior da França, acompanhando um médico de família. E eu até questionei, porque a caderneta de vacinação das crianças lá realmente são bem menores do que a nossa aqui do Brasil. E tem algumas doenças que lá já está erradicada há muito tempo, mas agora está vindo num processo de aumento do número de vacinas. Então, até agora, acho que foi em 2017, eles criaram uma nova lei que torna obrigatório 11 vacinas nas crianças. E é até interessante, né? Porque lá virou uma lei e a lei, assim, não deu a vacina, o pai vai preso, responde processo, tem que pagar uma multa. Então, eu acho que é isso, assim, como não tem esse risco de contágio, acho que por conta dessa globalização, né, desses movimentos que acontece com as pessoas e essa infecção mesmo, que é por via aérea, então é fácil a transmissão. Já tem uma onda aí de eles estarem aumentando a quantidade de vacinas. E no Brasil, quais são obrigatórias, se é que há alguma obrigatória, né? Você falou do ciclo vacinal, da criança, do recém-nascido. Como que funciona essa questão? Você teve bebê agora, você comentou, né? Então, quais são as vacinas que a gente precisa, né, deve submeter nossos filhos, as crianças a elas? E também se elas são gratuitas ou não. Aqui no Brasil a gente tem um acesso à vacina muito grande, assim, nesse sentido, né? A gente tem todas essas vacinas no SUS, ou a maioria delas. Eu acho uma ou outra, só que às vezes a gente tem que ir pro privado, né? Como é o exemplo da meningocócica ACWY, que essa a gente não tem no SUS. No SUS a gente só tem a meningocócica C, que é a mais grave, né? Então é ela que mais acontece mesmo. Então quem não tiver acesso ao particular não vai ficar completamente descoberto. Desculpa, então já qual evita. Que é essa? A que a gente tem disponível no SUS é a meningo-C. Tá. A meningite, né? É uma das bactérias que causa meningite. E aí, no particular, a gente pode ter acesso à meningocócica ACWY, que seriam mais tipos de cepas, né? Você fica imune a mais tipos de cepas. Então, esse daqui o SUS ainda não libera, mas é isso. Quem não tiver acesso ao particular não vai estar descoberto, porque no SUS a gente tem a meningo-C. Então, para as crianças, é bastante vacina. Todo mês a gente dá vacina. Eu fico morrendo de dó, porque são sempre aí algumas picadas, 2, 3 pelo menos. Então, assim que nasce, a gente já sai do hospital com a hepatite B. E aí depois, nos primeiros dias de vida, entre o 5º e o 7º dia de vida, a gente aplica a BCG, que é a da tuberculose, né? Aí a gente entra com a penta, tem a polio, tem o rotavírus, tem a pneumo, tem a meningo. Isso aqui tudo nos primeiros 6 meses de vida. Então, a gente faz as primeiras doses e aí com 30 dias, 60 dias, a gente faz as doses de reforço. A gente tem também para criança de febre amarela, a tríplice viral, que é uma das vacinas que a gente notou que tem tido menos procura e que é a que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, que é importante a gente estar tomando. Tem a tríplice e tem a tetraviral, né? Então, a tetra, a gente também tem contra a varicela, que é uma outra doença que tem aparecido eventualmente, aí a gente fecha esse diagnóstico. Então, a gente tem a tríplice no SUS e a gente tem a tetra no particular. Temos a DTP, que é do tétano e da coqueluche, que também é uma vacina importante. A hepatite. Aí depois, né, a gente tem agora nos adolescentes liberaram também as vacinas de HPV, que na minha época não era liberada pelo SUS. Essa a gente tinha que fazer no particular, mas agora todos os adolescentes aí a partir de 9 anos, tanto meninos quanto meninas, também têm acesso. Então, HPV é importantíssimo porque é uma das principais causas de câncer de colo uterino na mulher.
Então, a gente tomar essa vacina é importantíssimo. Só um parênteses sobre a do HPV. Na minha época também não era pelo SUS, né? Uhum. No particular, era um valor, inclusive, bem expressivo. Então, um valor que talvez assustasse algumas pessoas, afastasse essas pessoas de se imunizarem, né? E com isso poderia reverter num custo ainda maior para o país, né? Para a saúde do país, se pessoas transmitissem a doença, enfim. Mas agora você traz essa informação interessante para a nossa audiência aqui no Cidadania. Então, os adolescentes e também adultos que não tenham tomado, né? Têm acesso a essa vacina pelo SUS? Os adolescentes, eles vão ter o acesso pelo SUS. Os adultos que não tomaram a vacina, infelizmente, a gente ainda tem que ir para o particular. Então, ainda não está sendo liberada, só os adolescentes vão se beneficiar, mas já está ótimo. Aproveitem, ainda mais agora, a gente tem que cuidar. Eu te interrompi, você estava comentando, concluindo a lista na fase de adolescência e também adulta, né? Das que são ofertadas pelo SUS. Sim. É porque essa aqui é do adolescente, e aí a gente vai ter aqui algumas, tipo febre amarela, que a gente já toma um pouquinho maior, depois a gente tem que ficar fazendo reforços, né, a cada 10 anos. E aí a febre amarela, ela é até importante, porque às vezes quando a gente vai viajar para fora do país, tem alguns países que pedem obrigatoriedade dessa vacina. Então, tinham alguns estados aqui do Brasil, eu sou do Paraná, então lá não era obrigatório a gente tomar febre amarela. E tem alguns estados que ainda não tem essa obrigatoriedade mais, porque também é uma doença que já foi erradicada, mas tem alguns países que pedem essa vacina, então isso aqui é importante a gente sempre checar. E aí a gente faz reforço, né, de difteria e tétano do adulto. A gente tem influenza, né, que também são ofertadas, gestantes, povos indígenas, idosos, crianças e algumas doenças crônicas. Então, todo ano tem campanha no SUS para fazer o uso dessa influenza. Eu acho que basicamente são essas as vacinas que a gente tem que tomar, são bastante. E você usou a palavrinha mágica que eu incluí na minha pergunta, né, a original, sobre obrigatoriedade. Então, a gente vê, agora com a pandemia, a gente conheceu, né, às vezes, pessoas próximas nossas, às vezes a gente mesmo, que não é muito, assim, adepto à vacina. Então, assim, para essas pessoas que não têm costume, não acreditam em vacina, quais dessas que você comentou são obrigatórias, se é que são? Como que é a obrigatoriedade desse rol de vacinas que você comentou? Eu acho, assim, lá no SUS, é obrigatório as vacinas nas crianças. Então, essas daqui a gente sempre ficava em cima também da família. Então, se não vacina, nós médicos de família temos toda uma equipe que trabalha em conjunto, né? Então, tem os agentes comunitários, tem as enfermeiras. Então, a gente faz todo um processo ali na comunidade em que a gente está inserido, tanto de educação da importância e também de busca mesmo. Tipo, olha, seu filho não tomou essa vacina. É quase que pega com a mão e fala, vem aqui, vamos tomar essa vacina. Então, porque são vacinas realmente importantes e que a gente tem que tomar. E aí eu acho que é muito de estado. Igual eu te falei, né? No Paraná não tinha mais casos, então a febre amarela só não era obrigatória. A influenza também não é obrigatória, mas, por exemplo, nós que somos da área da saúde, muitas vezes a gente, numa admissão, por conta de estarmos sempre expostos, né, e ter um risco maior, a gente é questionado, né, tá com a vacinação em dia, né, às vezes a gente tem que dosar ali a hepatite C, ver como que tá os nossos anticorpos, se já tá elevado, se não tá. Então, a gente aqui ainda, a maioria, é obrigatório e tá lá no SUS para todo mundo ter acesso. Agora, doutora, quais são as vacinas que o Ministério da Saúde, que a saúde brasileira, considera as mais importantes para fins de prevenção de doenças? Quais são aquelas, assim, básicas, que é altamente recomendável? Você comentou do HPV, por exemplo, né? Quais são as mais importantes desse rol grande que a doutora comentou, mas as principais para se evitarem doenças graves?
É difícil, porque todas elas são importantes, né? Todas elas vão trazer algum malefício se a gente acabar eventualmente contraindo, né? Então, principalmente nas crianças, que elas ainda não têm uma imunidade adquirida, né? Então, assim, elas não entraram ainda em contato com todos esses antígenos. Então, muitos dos anticorpos, elas vêm da mãe, então, aleitamento materno, né? Ou mesmo ali durante o processo de gestação. Então, a imunidade que elas nascem vem de nós, então é importante a gente também se vacinar e a gente já ter também contraído, né, algumas doenças ao longo da vida para poder passar esses anticorpos para a criança, mas ali no dia a dia é que elas vão de fato ter que encarar isso, né? Então também por isso que criança fica tão doente. Todo mundo fala, mas meu filho vive com coriza, meu filho vive com tosse. É isso, eles estão criando ali a imunidade. Então a vacina, elas também acabam trazendo isso para a criança, diminuindo as chances de quando ela ter contato com aquele vírus, ela de fato ter um quadro mais grave. Então daqui é difícil a gente tirar uma, porque a BCG, que são as principais causas, né, de tuberculose, que são graves, né, hepatite B, que a gente sabe que é altamente contagiosa, e isso daqui se cronifica, pode gerar uma cirrose hepática, né, enfim, é importante a gente tomar. Meningite na criança, isso é muito grave. Rotavírus é uma diarreia, mas desidrata a criança, então se a gente não tem essa imunidade prévia, essa diarreia desidrata e pode gerar péssimas consequências, inclusive fatal. A polio, que pode gerar, né, o óbito também da criança, se a gente tem uma paralisia da parte respiratória, mas né, você tem uma parte sua paralisada também, isso vai impactar muito, né? Então, gera uma comorbidade e como todas as outras, né? Então, assim, eu acho que essas são vacinas muito bem estabelecidas e que, de fato, vão trazer aí algum benefício para a gente não ter nenhuma complicação. Algumas pessoas comentam, tem gente que acha que é lenda isso ou não. Quando a gente toma a vacina, doutora, a gente fica doente quando toma, assim, no dia? Como que funciona isso no nosso organismo? Podemos dizer que sim, né? É porque é isso, a vacina ela vai mimetizar aquela doença, mas de uma maneira muito mais branda. Então, eu não tomo uma influenza porque sempre que eu tomo eu fico gripada. Então, aí a gente tem dois pontos, né? Você acabou de receber um vírus atenuada ali no seu organismo que está mimetizando uma doença. E aí, como efeito colateral, a gente pode ter uma febre, um desconforto, uma dor muscular. Ou você pode ter outras cepas, né, que às vezes não está dentro daquela vacina. Como eu citei aqui a influenza, então não é porque todo ano a gente tem que tomar e porque que todo ano também a gente tem que tomar, né? Porque a gente faz os estudos dos outros anos e aí a gente vê quais foram as cepas daqueles vírus que mais causaram doença. E aí a gente faz a vacina para ser tomada naquele ano. Mas existem outras cepas, né? Então aí a gente pode estar ou com sintomas mesmo ali de 72 horas desse pós-vacina, que vão ser sintomas mais brandos, mais leves, ou a gente ainda pode adquirir outros vírus e aí fica resfriado mesmo. Doutora, para a gente encerrar então, gostaria de saber o que acontece se a gente perde algum prazo. Tem algumas vacinas que são algumas doses, né? E tem o tempo certinho para você tomar. O que acontece quando a pessoa perde esses prazos? Na infância, isso é mais fácil, não tem problema. Tem algumas vacinas que têm um tempo ali, uma janela, né, para a gente poder aplicar maior. Então, esqueci minha dose do 3º mês do meu filho. Não tem problema. Com 4, 5 meses, a gente ainda pode atualizar esse cartão vacinal e dar todas as vacinas para esse bebê, para essa criança. Os adultos também, não tem problema, é só chegar lá, mostrar o cartão de vacina e também é aplicado as doses de vacina que forem de reforço, né? E aí a hepatite B, quando não tem a dose, essa primeira dose, pode ser aplicada as 3 doses. Se a gente já tem as doses, a gente só aplica de reforço. Então, isso ainda é muito fácil, é muito tranquilo, é só procurar
a unidade de saúde mais próxima da sua casa, que com certeza eles vão te atender super bem. Só mesmo nas campanhas, que a gente acaba tendo aquele período um pouco mais restrito, né? Então, tem que ficar atento aí à faixa etária, né? A população que tem que receber essa vacina. E também por isso, porque as cepas vão mudando, né? Então, a gente tem ali um número de vacinas, porque no próximo ano vão ser outros números de outra cepa, né? Desses vírus. Então, é só para esses casos que a gente tem que ficar um pouco mais atento. Muito obrigado, doutora Rafaela Regiane, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv. Ou então pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado, um abraço e até a próxima.